Olá, malta. Sejam bem-vindos ao meu canal espiritual, Esoteric Cloud Surfer. Neste canal pegamos em nuvens esotéricas, ou seja, nuvens mais leves, menos densas e com uma frequência e vibração mais energética, que nos permitam navegar até reinos, até espaços mais elevados, que por eles próprios já têm uma frequência e vibração mais alta, entre aspas, do que o nosso. Então nós, a partir de lá, conseguimos olhar para o nosso próprio reino, para a nossa própria vida, para as nossas próprias circunstâncias, para as pessoas, sítios e coisas que nós manifestamos na nossa própria vida, e aí podemos tomar responsabilidade, entender as situações nas quais nós estamos atualmente inseridos, e com este conhecimento mais elevado, podemos tomar decisões diferentes, mudar a nossa perspectiva, mudar o nosso mindset e, a partir daí, ter uma vida que verdadeiramente corresponda àquilo que nós queremos viver. Ok? Então, hoje vamos falar da astrologia e hoje vamos falar sobre os signos de terra. Ok? Ok, signos de terra. 3 palavras para os signos de terra. Sentido, praticalidade e realidade. Ok? Os signos de terra representam o lado feminino, mas do lado masculino. Ok? Porque, por exemplo, nós temos Capricórnio, que é o lado feminino de Saturno. Temos Touro, que é o lado feminino de Vênus. E temos Virgem, que é o lado feminino de Mercúrio. No entanto, a energia de terra, o elemento de terra, é representado fisicamente no lado esquerdo do nosso cérebro, que é o lado masculino. Ok? Mas, como eu disse agora, mesmo há pouquinho, os 3 signos de terra representam energias femininas. Então, ele é o lado feminino, a energia terra, o elemento terra, é o lado feminino do nosso lado masculino. Ou seja, eles pegam nos estímulos exteriores e interiorizam esses estímulos exteriores. Ou seja, eles vão pensar naquilo que receberam exteriormente. Eles vão aplicar lógica, sentido, praticalidade e realidade aos estímulos que recebem. Ok? O que é que isto denota ou atribui às pessoas que têm muita energia de terra no seu mapa astral? Uma grande conexão à realidade e àquilo que faz sentido. Ok? Isto porquê? Porque eles vão sempre interiorizar e aplicar o seu próprio discernimento, a sua própria lógica, àquilo que receberam do mundo exterior. Enquanto que os signos de ar recebem os estímulos do mundo exterior e rapidamente expressam ou rapidamente comunicam essa informação, isto pode tornar os signos de ar mais ingênuos e mais ou menos cautelosos ao lidar com o mundo exterior. Enquanto que a Terra, ao absorver, vá mais filtros ou mais processos para determinar se o estímulo ou a informação é a coisa correta a fazer, o signo de ar vai no flow da informação e acaba logo por partilhar e por meter essa informação já prática e real, enquanto que os signos de terra têm que passar por um processo de interiorização antes disso, ok? E isto porquê? Ou porque é que os signos de terra, além disto, isto é a representação física da conexão à realidade, ou do porquê dos signos de terra, ou o porquê dos signos de terra terem essa grande conexão à realidade. Mas em termos esotéricos, em termos espirituais, temos que entender que o elemento terra é o último elemento do ciclo da criação espiritual. Como assim? Então nós temos o espírito. O que é o espírito? É nada. O espírito não é uma coisa. O espírito não tem forma, o espírito não tem silhueta, não tem cor, não tem cheiro e não tem sabor. Mas o espírito consegue criar coisas. Por isso não te esqueças que tu és o criador e não as criações. Não fiques perdido nos teus pensamentos, nas tuas emoções e nas circunstâncias nas quais
estás atualmente inserido porque foste tu que criaste essas próprias coisas, ok? E isto hoje é muito a ver com foste tu que criaste e mesmo lidar com a realidade das coisas. Porque nós temos o espírito, que é nada, e depois temos o elemento de fogo, que é o espírito. Ao perceber que é um espírito individual, ele começa a produzir frequências e vibrações, ideias e sentimentos, mas de uma etapa muito primária, ok? Então, basicamente, ele neste estado inicial ele cria uma ideia sobre si próprio, uma imagem sobre si próprio para os outros poderem ver e para ele próprio poder experienciar isso. Ou seja, como é a primeira, vai ser a mais elevada, a mais quente, a mais enérgica, a que tem mais movimento. Depois, isto, a mais leve, a mais energética, porque não tem ainda nenhuma substância adicionada a ela. Nenhum pensamento, nenhuma emoção, nenhum elemento masculino, que é o pensamento, e nenhum elemento feminino, que é emoções e sentimentos, adicionados a essa imagem. Porque ela foi recentemente criada. Só. É aquela imagem. É aquela visão. Depois, o espírito começa a experienciar essa imagem. Começa a viver dentro dessa imagem. Ou seja, começa a adicionar experiências, pensamentos e emoções. Essa imagem fica mais densa, fica mais fria e transforma-se naquilo que nós chamamos água, sentimentos e emoções, ok? Depois, essa água em si, entre aspas, porque isto falamos esotericamente, a água que tu vês na realidade, aqui embaixo, entre aspas, não é água esotérica, tal como o fogo não é fogo esotérico, nem o ar é ar esotérico ou espiritual, nem a terra em si, porque aquilo que nós chamamos de terra é na verdade sujidade e não terra 100% pura. Aquilo que nós vimos na nossa realidade é uma mistura dos 4 elementos e se tu vês ar, água, fogo ou terra é porque dentro dessa mistura é o elemento que tem mais percentagem, mas não é 100% isso. Ok? Mas continuando, depois essa água o espírito continua a acumular experiências, continua a acumular ideias e sentimentos a essa água, só que de uma outra forma. Ele começa a expandir, começa a espalhar essa awareness, essa atenção, essa percepção. Então, com a mesma massa, com a mesma substância, ele espalha-se. Então, o total da criação do espírito agora não aumentou nem diminuiu em termos de substância, mas sim em termos de espaço que ocupa e em termos de espaço que consegue percepcionar. Logo, ficou menos denso do que a água, mas mais denso em termos enérgicos, em termos de vibração e frequência, porque tem mais experiências, só que são a partir de um ponto de vista mais leve, mais alto, mais esotérico, mais elevado, ok? O que permite uma leveza, uma transparência e uma agilidade maior. Quando falamos de signos de ar, falamos sobre transparência, agilidade e leveza. Ok? Mas continua sempre a ficar mais denso, só que não é tão notável, não é tão real e não faz a criação do espírito descer na sua viagem astral. Por acaso até faz subir. Ok? Quando falamos sobre sentirmos mais leves ou sentirmos mais brilhantes, tem a ver com sairmos das nossas águas, dos nossos sentimentos e emoções e termos uma perspectiva aérea sobre esse assunto. Nós saímos e agora temos uma perspectiva sobre esse assunto. Ok? Mas em termos espirituais, é esta substância que se eleva. A substância é a mesma, mas para se poder elevar tem que ficar menos densa, ok? E mais leve. Mas isto é também porque ela se ramifica e se espalha, ok? Porque o fogo move-se. Peço perdão. A energia fogo, o elemento de fogo, move-se. Eu misturei move-se com mexe-se, por isso ficou moche-se. O fogo move-se em espiral. A água move-se em onda. O ar move-se ao espalhar-se. Sempre a espalhar-se mais. E a terra
move-se fixamente, vá. É tipo, mexe, 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 ok? Mas como o ar se espalha, como o ar se expande, a substância acaba por ficar menos densa. Porque com a mesma massa e mais espaço, a densidade é menor. Mas depois de ver o mesmo ponto de uma perspectiva diferente, ok? Porque quando chegamos à etapa de ar, ele começa a pensar e começa a calcular como é que as coisas podem ser ou não. A Terra já é essa nova área de pensamento, essa nova área de visão e de percepção, já foi experienciada muitas vezes, já acumulou mais experiências, já acumulou mais pensamentos e já acumulou mais sentimentos. Então começa a descer. E começa a ficar real. Quando aplicamos uma rotina e padrão ao elemento ar, ele começa a ficar mais denso e mais sólido. Ok? E uma cena interessante é que nós temos o fogo, que é pouco sólido, pouquíssimo. Depois temos a água, que é mais sólido que o fogo. Depois temos o ar, que, das duas uma, ou é menos sólido que a água, ou parece ser menos sólido que a água porque ele se dispersa, ok? Mas ele eleva-se mais do que a água. E depois temos a terra, que condensa outra vez. Então nós temos um ponto de vista elevado e agora pensamos sobre ele, ou sentimos. Depois pegamos nesse sentimento e pomos num ponto de vista elevado e depois descemos outra vez. E é assim que a vida é. Tu quando estás, ou quando alguém está ligado a uma máquina do hospital, elas fazem pi, pi, pi. O batimento cardíaco é uma linha que vai para cima e para baixo. Se essa linha for plana, significa que estás morto. Excelente metáfora, ok? Vamos embora. Então, devido a ser a última etapa do ciclo de criação espiritual, de como o espírito cria algo a partir do nada, aquilo que chega a esta etapa já é muito denso, já tem muitos sentimentos e muitas emoções aplicadas a ele próprio, então torna-se extremamente sólido, extremamente estável e extremamente difícil de mudar e de se mover. Ou seja, terra. Quando tu pensas em terra, pensas em pedras, calhaus, montanhas, casas, ok? Coisas fixas que duram bastante tempo. E isto também se pode aplicar a padrões mentais. Porque quando falamos da terra, do elemento terra, falamos do lado esquerdo do cérebro. Lógico, analisar, pensar, calcular. Mas ao contrário do ar, que é flexível, transparente e que consegue ter muita informação a processar, a terra é melhor a aplicar essa informação. Em vez de processar e tentar tirar novas ideias da informação que recebeu, ela é excelente a aplicar essa informação. Ok? E aí sim, enquanto está a aplicar essa informação, consegue descobrir maneiras novas, ou melhores, ou piores, dependendo da perspectiva, porque tu tens um yin e um yang, tu tens um presente, tu tens uma maldição e um presente, ok? E eles aí, ao aplicar essa informação, é que eles começam a perceber mais sobre a informação, sobre eles próprios e sobre o reino, o espaço onde estão a aplicar essa informação, ok? Então eles são excelentes a estruturar edifícios, ideias, pessoas. Enquanto que os signos de ar dizem este edifício vai servir para isto, o signo terra é capaz de chegar lá e dizer ok, então se tu queres que este edifício sirva para isto, precisamos de ter este número de coisas, precisa de ter este número de andares, e o ar diz ok, concordo contigo, mas eu quero que isto pareça, tenha um ar, ok, mais isto. E a terra diz ok, eu percebo-te, ou não, dependendo, pode ser muito teimoso ou não, mas isto não é prático. A ideia que tu tens não é real, ok? E é isto que os signos terra também são muito bons. A construir na realidade, baseado em realidade, ok? Porque existe, para lá deste mundo, existem muitas coisas que podem funcionar ou não. Mas para nós, que vivemos na Terra, o que interessa é o que se pode aplicar aqui na Terra. Mas
também não podemos ficar perdidos. Por duas razões. Primeiro, por uma coisa funcionar, ou por uma coisa dar certo, não significa que seja a melhor coisa a fazer. Segundo lugar, nós temos sempre que trazer novas ideias e novos conceitos. Porque o nosso objetivo, como espíritos dentro de um corpo humano, é experienciar e expandir. Mas se nós estivermos sempre a repetir a mesma rotina e padrão, não vamos expandir. Mas é nisso que o elemento terra é bom, a aguentar a mesma rotina e padrão durante muito, muito tempo. Eles são bons a aguentar, quer fisicamente, quer logicamente. Emocionalmente já depende de outros posicionamentos que eles tenham. Mas eles aguentar resistência, resiliência, solidez, integridade, signos de terra, ok? E depois a construir. Acho que já disse, mas volto a realçar porque eles são mesmo excelentes a construir, ok? Depois, eles têm um maior potencial para manifestar. Porquê? Porque eles são a terra, eles são a realidade, eles são a representação física da representação física. O elemento terra é quando um sentimento e uma ideia, depois de todo aquele processo, passar pelo fogo, passar pela água e passar pelo ar, agora torna-se real e sólido para o nosso ramo da realidade. Porque o nosso ramo da realidade é um ramo... Porquê é que nós chamamos de terra ao sítio onde nós vivemos? Porque ela tem semelhanças, ou tem na sua combinação de elementos maior percentagem do elemento terra. Ok? Então o que é que nós vamos encontrar num sítio que é semelhante à terra? Lógica, sentido, praticalidade, construção, estabilidade, consistência, endurecimento, resiliência, ok? Mas também densidade, solidez, lentidão na transformação das coisas. As transformações e as... Estou a falar palavras. Também começa por T. As transições, era isso que eu queria dizer. As transições são mais lentas. Ok? E se nós olharmos lá para fora, para a realidade onde nós vivemos, é bastante óbvio. O que eu acabei de dizer é bastante óbvio e fácil de se confirmar. Por isso é que nós vivemos na Terra. Porque o sítio, a realidade onde nós vivemos, tem muitas semelhanças ao elemento Terra. Ok? Depois, devido a isto, que eu acabei de dizer, às semelhanças, as pessoas que têm muita energia de Terra no seu mapa astral são muito ligados ao 3D. E o que é o 3D? O 3D é a capacidade que nós temos atualmente para ser um ser consciente. Na verdade, já estamos a transitar para o 4D. A maior parte das pessoas já tem a capacidade para funcionar, para operar em 4D. Mas devido a algumas razões, que não vou falar neste vídeo, ainda não é possível. Mas, um resumo muito breve no que é as dimensões. Quando eu digo 3D é a terceira dimensão. É uma questão de perspectiva. É uma questão de existência, de o que é que pode existir ou não numa realidade que é 1D ou 2D ou 3D. 1D é singularidade, é tu seres um indivíduo. Pronto. 2D é tu perceberes que tu és um indivíduo, mas tal como tu és um indivíduo, podem existir outros indivíduos. E aí começa a haver uma relação, uma relatibilidade. 2D. 3D é perceberes que tu, que és um indivíduo, e os outros indivíduos precisam de estar num espaço para existir. Num espaço em comum. Então, tu percebes que existe uns arredores, existe algo fora de ti que é comum a ti e aos outros indivíduos. Ok? O 3D é a habilidade de percepcionar o que existe à tua volta. Não só tu e os outros seres, mas mais coisas à tua volta. O que existe à tua volta é o 3D. O 4D é a habilidade de tirar conclusões
ou de pensar sobre o tudo até o 3D. Sobre ti próprio, sobre as pessoas que existem e sobre o mundo à tua volta. E a partir daí, tirar conclusões. Tirar julgamentos. O 4D é tu seres um juiz dos teus arredores. É tu seres um juiz da tua localidade mais próxima. É tu seres um juiz do teu espaço mais próximo. E o 3D é os teus arredores. Mas os arredores que nós experienciamos são arredores muito reais. Porquê? Porque nós vivemos na Terra, que é densa, que é real, que é sólida. Então se o nosso 3D, que é a nossa realidade, tem muita semelhança à energia Terra, as pessoas que têm muita energia Terra vão se sentir atraídas, ou vai ser mais fácil para elas lidar, organizar, operar, processar e existir numa realidade que seja terráquea, terrena, entendem? Então é mais fácil para eles ficarem perdidos neste mundo, ou nas maneiras de funcionar deste mundo, sem obterem, ou sem sentirem a necessidade de obter uma imaginação de outro mundo, uma inteligência de outro mundo, uma ideia de outro mundo, uma emoção, um sentimento de outro mundo. Como assim de outro mundo? Não estou a falar da sua origem, também, mas tem a ver com a sua praticalidade, com o que faz sentido. Porque quando uma pessoa não faz sentido, tu dizes, este gajo não é deste mundo, este gajo não vive aqui, este gajo não existe, este gajo não percebe. Mas tu estás certíssimo quando dizes isto, mas apenas quando aplicamos a este espaço e a este mundo. Porque existem incontáveis ramos da realidade onde o que faz sentido aqui pode ser uma plena estupidez no outro lado, ou nem sequer existe esse conceito, nem sequer existe noutro sítio, entendes? Então não é por funcionar aqui, não é por fazer sentido aqui que é o melhor. Ok? Mas para um signo de terra isso pode parecer, eles podem ficar bastante teimosos e aplicados e agarrados à sua ideia de praticabilidade e estabilidade neste mundo, porque é o que faz profit, lucro, não só monetário, ok? Também em termos energéticos, em termos de vibração, em termos de circunstâncias, e traz sentimentos de estabilidade e segurança, que é outras coisas que os signos de terra dão muito valor e procuram muito. Além de fazer sentido, além de ser prático e além de ser real, para um signo de terra tem que fazer lucro e ser seguro, ok? Depois procuram estabilidade e coisas que façam sentido. Uma coisa muito importante é que um signo de terra pode ser bastante lento, e pode mesmo ser bastante lento. Eu falo por experiência própria, eu tenho a lua em touro. Eles podem ser bastante lentos a progredir, ou a percepcionar algo, ou a perceber que algo está a acontecer. Mas quando eles fazem o progresso em si, quando eles constroem, é uma construção que aquilo não vai abaixo. Ok? Não vai abaixo, a não ser que essa pessoa queira. A pessoa que a construiu, mas por motivos externos não vai. Não vai abaixo. E isto é a vantagem dos signos de terra. Na nova sociedade, na New Age, é que toda a gente vive à pressa. Estamos sempre a mudar de conceitos e tal. E um signo de terra pode parecer lento. Pode parecer um pouco burro. Pode parecer um pouco preguiçoso. Pode parecer um pouco calão. Mas confia. Confia num signo de terra. Porque eles estão ligados a esta realidade melhor que ninguém. Então, se eles tiverem um sentido de individualidade, eles não precisam, eles conseguem, ao simplesmente interagir com a Terra e com as cenas físicas que existem à sua volta, eles conseguem perceber a melhor maneira, não precisam de mais nada exteriormente. E o que eles constroem é muito difícil de destruir. Então, confie no signo de terra. Ele pode parecer burro, ele pode parecer lento, mas ele vai chegar lá. E quando ele chegar lá, ninguém o tira de lá. Ninguém. Só ele próprio. Entendem? Depois, os signos de terra, também há muita gente que diz que os signos de terra são os signos menos espirituais. Mentira. Mentira. Toda a gente tem a mesma capacidade para ser espiritual. Toda a gente.
Espiritualidade é só serem o teu próprio é ser o teu próprio indivíduo à tua melhor maneira. Entendes? O que os signos de terra precisam, e acho que é isto que engana as pessoas a fazê-las pensar que os signos de terra não são espirituais, os signos de terra precisam de uma representação externa para se conectarem ao seu próprio espírito. Ok? O signo de fogo precisa do quê? Nada. Os signos de fogo estão ligados mais diretamente ao espírito, mas tudo tem a sua vantagem e desvantagem. Tudo tem o seu presente e a sua maldição. Tudo tem o seu yin e o seu yang. Para um signo de fogo é muito fácil ligar-se ao espírito. Também é muito fácil ficar lá perdido, né? Um signo de água precisa de água. Literalmente. Se és um signo de água, excelente para meditação teres uma tigela com água à tua frente. Mais nada. Mas, esotericamente, água é sentimentos e emoções. Então, um signo de água liga-se ao reino espiritual, ao reino yin, ao reino interior, através de água física, água mesmo, ou dos seus próprios sentimentos e emoções. Ar. Pessoas de ar precisam de espaço, silêncio e um pouco de ordem. Porque eu sou aquário, então para mim ordem é um pouco desordem. Tipo, eu consigo ver a ordem no movimento das coisas. Ok? Eu não sou assim tão estrutural como os outros signos de ar e como os signos de terra. Mas, para se conectar à espiritualidade, ao seu próprio espírito, os signos de ar precisam de espaço, quer físico, quer mental, silêncio, quer físico, quer mental, e precisam de... Precisam não, mas é mais fácil se eles ouvirem uma musiquinha. Uma musiquinha tipo uma harpa, uns bowls tibetanos, ok? O signo de terra precisa de uma representação física. Uma árvore, uma pessoa, um ídolo, um objeto. Ou então, os megahertz mesmo, a frequência em si. Enquanto que o signo de ar gosta de ouvir uma harpa, ouvir uma taça tibetana, o signo de terra gosta mesmo de 43 Hz. Isto é bom para quê? Para dormir. Não sei se é um exemplo. É bom para dormir. Tal. 123 Hz. É isto que ele vai ouvir. Ele vai ouvir aquele bom, 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 bom. Não vai ouvir uma harpa como o signo de ar, entendem? Mas eles precisam de uma representação externa para se conectarem ao seu próprio espírito. Isto não faz. Ou não significa que eles não sejam espirituais. Ok? Toda a gente é espiritual. Quer dizer, tu és um espírito dentro de um corpo. Por isso, és espiritual só por existires. Ok? Passando aos signos de terra. Temos Capricórnio, que é terra cardinal. Ou seja, terra é a habilidade de fazer sentido, ser prático e criar estabilidade. Cardinal é criar novas formas de. Então, Capricórnio, a terra cardinal, é criar novas formas de ser prático, criar novas formas de fazer sentido e criar novas formas de estabilidade. Isto pode fazer como é criar novas, faz os Capricórnios estarem sempre atentos, com o olho aberto, e eles são excelentes em usar coisas para criar uma nova estabilidade, para criar um novo sentimento de segurança. Eles podem usar uma pessoa, por exemplo. Depois temos Touro, que é terra fixa. Terra. A habilidade de ser prático, fazer sentido e criar estabilidade. Fixo é ser fixo. Na tua própria maneira de ser. O quê? Neste caso, terra fixa é ser fixo na tua própria maneira de ser prático, de fazer sentido e de criar estabilidade. Isto adquire aos touros, ou quem é touro, teimosia, consistência, sofisticação, se não me engano, porque eles vão estar fixos na sua própria forma.
Ok? Então eles vão criar, eles vão estar sempre na mesma forma e isto permite que eles melhorem, deem upgrade na sua própria forma. E também, imagina, touro tem muitas vezes, e terra também, esqueci-me de dizer, tem muito a ver com os 5 sentidos. Especialmente touro, porque touro é regido pela terra. Então imagina que touro só gosta sempre das mesmas batatas fritas. Ok? Mas como ele está sempre a comer as mesmas batatas fritas, ele vai arranjar formas de explicar aos outros porque é que elas são as melhores. E além disso, como ele está sempre a comer as mesmas, ele ainda é capaz de tornar aquelas batatas fritas ainda melhores. Ok? Depois temos virgem, que é terra mutável. Terra, a habilidade de ser prático, a habilidade de fazer sentido e a habilidade de criar estabilidade com mutável, que é a habilidade de correlacionar ou de ligar a tua própria à dos outros. Então isto faz Virgo, virgem, ter a capacidade de correlacionar com os outros, de entender e de expressar e de se ligar aos outros a sua própria forma de ser prático, de ser estável e de fazer sentido. Isto pode tornar os virgens cínicos, porque estão sempre a analisar como é que os outros são estáveis na sua própria vida. Ou a comparar a minha estabilidade com a estabilidade do outro e arranjar uma maneira de uma ser pior ou ser melhor que a outra. Ok? Isto foi um resumo muito pequenino, porque depois sobre os signos, porque eu quero trazer um vídeo mais em detalhe. Depois, só realçar que Capricórnio é regido por Saturno, ou seja, limites, fronteiras e construção, ok? Juntando à Terra. Ou seja, já é uma coisa muito... Fica muito terra, muito terreno. Depois touro. E ao lado feminino. Ou seja, vai ser tudo isso, vai ser terra cardinal. E vai ser limites, fronteiras e construção interior. Depois temos touro, que é terra fixa. Que é regido por Vênus. E também ao lado feminino de Vênus. Então vai ser sobre beleza, relatividade, relação, compromisso, mas interior. Eles vão ter que receber isso primeiro antes de mostrar. E depois temos Virgem, que é regido por Mercúrio, que é mente, lógica e comunicação. Mas é o lado feminino também. Então, antes disto existir no mundo real, no mundo exterior, vai ser um processo interior. Por isso é que os Virgem podem ser cínicos quando estão a falar contigo, porque tu estás a falar com eles e eles estão a processar aquilo que estás a dizer já. E a tentar fazer se isto faz sentido ou não. Tu podes estar bem entusiasmado e eles... não, isso faz zero sentido. E cagam na tua boca, é mesmo fácil, estás a ver? Mas pronto, malta. Acho que... e Touro também é regido pela Terra. Pelo planeta Terra. Por isso é que os 5 sentidos são muito fortes, ou são muito sentidos no signo de Touro. Mas, então malta, o vídeo de hoje é isto. Signos de terra. Fazer sentido, ser prático, ser real, estabilidade e segurança. Ok? Até à próxima. Bom surf esotérico e paz.